Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Gilson César da Costa, aqui do canal A Bíblia Comentada. Hoje vamos continuar aí em João, capítulo 13. Na verdade, eu até tinha dito lá na série de Romanos que acabou hoje. Então a playlist de Romanos está completa. Assista a playlist de Romanos. Se você não perder nenhum dia, parabéns. Você conseguiu concluir um livro da Bíblia. Então você conseguiu ler, se você não tinha lido ainda. E a gente já chegou aqui na metade do capítulo de João. E a gente já passou da metade, estamos indo para 2/3. E hoje nós vamos ver como Jesus ele lava os pés dos discípulos. Aí a gente vai ver como essa história se desenrola. Então vamos ler lá. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, ele começou algo e concluiu. Ele amou as pessoas em que ele escolheu amar aquelas pessoas até o fim. Seja seus apóstolos, seus discípulos, as pessoas que ainda viriam se converter, como a gente vai ver depois, que ele ora por elas também. Bom, estava servindo o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então, primeiro o diabo tentou a Judas Iscariotes, induzindo ele. Tá? A gente vai ver de fato quando Satanás possui a vida desse cara. Mas de alguma maneira, Judas Iscariotes ali, ele já havia sido induzido a tentar. Então as pessoas estavam querendo procurar destruir Jesus externamente, mas ninguém o entregava. Então eles procuraram ali alguém de dentro da sua equipe. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que era de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Então ele, para concluir a missão que havia sido dada a ele meio que teve um ato final ali, vamos colocar assim. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugou com a toalha que estava em sua cintura. Aí o Pedrão, né? Sempre o Pedrão, chegou a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém entenderá. E Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Isso Pedro estava falando porque lavar os pés geralmente era uma atitude que demonstrava que as pessoas eram mais servas e mais submissas do que as outras. Geralmente, em uma casa ali que tinha, sei lá, pessoas ricas, os servos, os empregados, que lavavam os pés dos seus senhores. Então, era uma atitude de um escravo, de alguém menor, do ponto de vista hierárquico daquela época, tá? Mas apesar de ser do ponto de vista hierárquico daquela época, a gente vê que Jesus ele se colocou como servo. Então, de alguma maneira, ser servo e servir as pessoas não deve ser visto como algo ruim, mas na verdade como fazer como Jesus, servindo uns aos outros em espírito e aqui nesse caso lavando os pés dessas pessoas, mostrando que a pessoa que está servindo ali, ela tem um dever para essas pessoas. Então ele como líder, na verdade, ele procurou nesse momento servir os seus discípulos. E aí Jesus, respondeu: Se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Mostrando que caso o filho do homem não sirva essa pessoa, ela não tem parte com o filho do homem. Porque de alguma maneira Deus, ele sempre ele já tinha dado muita coisa para Pedro aqui, mas ele queria demonstrar o caráter dele mesmo e o amor que ele sentia por essas pessoas. Então, servir foi uma forma dele demonstrar esse amor aqui, Jesus, né? Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E aí Jesus já respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos.
Então ali Pedro, apesar, e a gente vai ver, apesar de ter negado a Jesus, Jesus mesmo falou que Pedro estava limpo. Porque, na verdade, a traição dele foi meio que uma reação. Não estava no coração dele trair Jesus. E aí, ele queria, na verdade, ter parte com Jesus também e pediu para, ó, lava minha cabeça e minha mão se precisar. Mas ele já havia limpado, e na verdade, limpado pelo poder da palavra. Tá? Então a palavra limpou ali a mente de Pedro, limpou as suas obras, as suas ações. Só que na caminhada, muitas vezes a gente suja os pés. Então, para os pés é necessário que Deus sempre lave. Por isso que a gente busca orar todos os dias. Que apesar de estarmos limpos e revestidos pela palavra, na caminhada a gente suja um pouco, às vezes, o instrumento da caminhada. Então Deus, em sua sabedoria, ele sempre está nos limpando, nos renovando, cuidando de nós. Deus nunca abandona pessoas, ainda que essas pessoas elas se sintam abandonadas. E na verdade Deus não só não a abandona, mas serve elas. E se elas não entenderem que elas devem servir também, e que elas devem ser servidas por Deus, elas na verdade não têm parte com Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Bom, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou-se ao seu lugar. Então eles lhe perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, senhor e com razão, pois eu sou. Então eles se colocando na posição maior ali de mestre e de senhor. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E ele tanto estava falando em sentido figurado como literal. Servir de fato. Não só em questão de lavar os pés, mas em outras questões também. Então você mesmo sendo o mestre, sendo o líder, o superior, não deve se isentar de servir as outras pessoas com trabalhos braçais, com trabalhos espirituais, com qualquer tipo de trabalho. Esse foi o exemplo que Jesus nos deu. Ó, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes a verdade. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, ele deu uma demonstração final ali de serviço e diz: ó, vocês serão felizes, bem-aventurados, benditos, se vocês praticarem essas coisas. Então, o serviço te leva a ter felicidade. Se você tem servido em algum lugar e não tem felicidade nisso, isso quer dizer que você não tem feito por Jesus. Você tem feito por status, você tem feito por qualquer outro tipo de coisa. Quem serve a Jesus por amor, ela fica feliz. É desgastante? Às vezes sim, mas a felicidade brota do coração daquele que serve. Experimenta você que já serviu uma vez, ficar sem servir, como o seu coração vai se entristecer. Então, a gente vai acabar por aqui, que amanhã tem mais. A gente viu aqui como Jesus ele serve aos seus discípulos e como ele deixou esse exemplo para que nós possamos servir uns aos outros. Esse vídeo que eu estou fazendo é uma maneira de eu estar te servindo. Você pode deixar o seu like aí, é uma maneira aí de servir a mim, sim também mais outras pessoas para que esse vídeo cresça em relevância. Mas é só isso? Não, porque em um vídeo não se resume o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais que isso. Que a gente possa entender, possa servir e possa guiar e ajudar outras pessoas na onde elas não podem, para que a gente possa lembrar e ser igual ao nosso mestre Jesus, que cuidou de nós, nos escolheu e tem servido nós até hoje. Que as pessoas que você sirva, elas possam ter parte com você, parte na sua comunhão, no ministério, em tudo. Que essa relação de trabalho, serviço e pessoas que são servidas possam ser bem vistas, não mal vistas. Porque Jesus aqui se colocando na posição de servo, ele de alguma maneira não se diminuiu, mas ele cresceu. Então aqueles que servem, aqueles líderes que servem, eles na verdade não se diminuem, eles crescem em liderança. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Não deixe de deixar o seu like aí, é muito importante. Até logo.